Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho até setembro, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O assunto da semana é o mistério do Evangelho. E o tema para hoje, Cristo habitando no coração. Não sei se você já passou pela experiência de ter que aprender uma nova língua. Não é uma experiência muito fácil para a grande maioria das pessoas, é claro. As línguas, de um modo geral, têm suas peculiaridades. E uma das peculiaridades de uma língua chama-se fonética. Mas o que é fonética? Em linguagem bem simples, fonética é o ramo da linguística que estuda os sons produzidos pela fala humana. Na maioria das vezes, a fonética de uma língua muda completamente de um país para outro. Além da fonética, existem muitos outros detalhes por trás de uma língua. Vou dar um exemplo aqui. Na língua portuguesa, que é a língua falada no Brasil, temos a palavra manga. Uma mesma palavra serve para diversas coisas. Manga, fruta, manga de camisa, manga de chuva, etc. No Brasil, palavras diferentes com a mesma fonética são chamadas de palavras homófonas. Exemplos: acender, colocar fogo; acender, subir; cerrar, fechar; serrar, cortar. Em inglês, por exemplo, existem palavras diferentes que têm o mesmo som. A fonética é a mesma, mas a maneira de escrever e o significado são muito diferentes. Cito apenas duas como exemplo. Muito conhecidas. Peace, que quer dizer paz. Mas existe uma outra palavra que se escreve um pouco diferente, mas que também se pronuncia peace, e significa pedaço. Escreve-se diferente, significa coisa diferente, mas a fonética, a pronúncia é igual. O mesmo acontece, por exemplo, com break e break. Escreve-se diferente, a pronúncia é igual, mas tem significados diferentes. Um é break, como o freio do carro, e a outra é quebrar. Em Efésios 3, 14 e 15, Paulo usa um jogo de palavras que no grego faz muito sentido, mas que não é a mesma coisa em português. Vou ler o texto para você. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. As palavras em pauta são pai e família. Quando Paulo diz que se põe de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, ele explora a conexão fonética entre a palavra grega para pai, que é pater, e o termo grego para família, que é patria. Em Efésios, o apóstolo celebrou a abrangência do plano da salvação, que envolve todas as coisas, conforme Efésios 1, 9 e 10, em todos os tempos, conforme Efésios 1, 21. Ele disse que toda a família nos céus e na terra, tudo pertence ao Pai. Veja, toda a família, patria, recebe o nome do Pai, pater. A conexão que Paulo desejava fazer ao usar tais expressões é a seguinte: nossa família, apesar das imperfeições e falhas, pertence a Deus. Nossa família não está no domínio cruel do destino, mas nas mãos divinas. Deus ama famílias imperfeitas, porque mesmo imperfeitas, elas carregam o nome divino do Pai e a marca de ser a propriedade de Deus. Quando compreendemos que pertencemos a Deus e nossa família também,
começamos a compreender também o amor de Deus em sua grandeza, ou totalidade em suas 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade, como diz em Efésios 3:18 e também em Romanos 8:35 a 39. Ao percebermos que nossa família está no oceano do amor de Deus, podemos dizer tranquilamente junto com Paulo: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.